E aí, criaturas e criaturas, vocês estão no Despirocados Futebol Clube! E sobre o que vamos falar hoje? Os 15 gregos que mais brilharam no futebol brasileiro. Top 15, porque era impossível fazer só top 10, porque é muito gringo bom. Então isso vai ser logo depois da vinheta, então solta a vinheta! Então vamos lá, criaturas, qual foi o critério usado para escolher os 15 jogadores mais bem-sucedidos? O critério maior foi coração. Foi, na verdade, o que eles representaram, na verdade, para alguns clubes brasileiros, o que eles tiveram, o quanto eles marcaram para os clubes do Brasil. Então vamos ver os 15 primeiros, começando por um jogador do Botafogo, esse aí, ó. É mentira! Logo onda! Não, é sacanagem, não é esse aí não. Vamos pro outro. Se você racionalizar e falar que o Seedorf jogou mais do que o Louco Abreu, então você não é botafoguense. Com certeza! Porque você com certeza não sabe o que é perder 3 finais seguidas, 3 anos seguidos pro Flamengo, em decisão de Carioca, e de repente chega um uruguaio cheio de marca, ninguém esperava nada, uma arrogância do cacete, falando que dessa vez ia ganhar, ia acabar com essa coisa de Botafogo ser freguês do Flamengo em decisão, chegar numa final, meter uma cavadinha e fazer um gol de pênalti de cavadinha e sair tirando onda e dando um tão esperado título pro Botafogo em cima do próprio Flamengo, do Império do Amor, do Adriano e do Wagner Love. Você com certeza não sabe o que é isso. Então, o Seedorf jogar mais do que o Louco Abreu, o Seedorf até no ping-pong deve jogar mais que o Louco Abreu. Até dormindo, o Seedorf joga mais que o Louco Abreu. Mas, sem dúvida nenhuma, o Louco Abreu é muito especial para a torcida do Botafogo, que estava moribunda, tristonha. Inclusive, o Botafogo está precisando de uma estrela do Louco Abreu agora, né? Porque tá mais triste ainda. Mas ela ficava de cabeça baixa e, de repente, o Louco Abreu levantou e mudou tudo. O Louco Abreu é muito importante para a história do Botafogo. Acho que todo mundo associa a cavadinha do pênalti a ele. Embora, é verdade, porque o Djalminha é o primeiro cara que eu lembro de fazer gol de cavadinha, mas nenhum jogador ficou mais famoso do que o Louco Abreu. Fez até em Copa do Mundo, né? Até em Copa do Mundo ele fez cavadinha. Mas eu achava a cavadinha dele meio feia, porque ele levantava muito joelho, quase no meio da barriga, né? Não tinha muito estilo pra dar essa cavadinha, não. Esse zagueiraço uruguaio, zagueiraço da seleção uruguaia dos anos 80, que jogou muita bola, ele ajudou o Grêmio a conquistar o Campeonato Brasileiro e ajudou o Grêmio demais a conquistar a Libertadores e o Mundial de Clubes em 83. Mas o mais importante do Hugo de León, que era um zagueiraço técnico de qualidade, muito raçudo, muito determinado, é o símbolo dele. Uma imagem em especial é muito marcante para a história do Grêmio. Essa história do Hugo de León segurando a Taça Libertadores com a cara sangrando é uma marca muito forte do Grêmio, da raça do Grêmio. Então o gremista ama essa imagem. Então Hugo de León merece principalmente por essa imagem que é inesquecível, do sangue escorrendo na cara do Hugo de León. Tá me dizendo que o maior símbolo do Grêmio é uma coisa vermelha? Ih, é mesmo, hein? Tinha pensado nisso não. Ele era um feio que jogava muito, agora ele é só feio mesmo. Verdade, hoje é personagem até da Praça é Nossa, né? E ele, sem dúvida nenhuma, é um grande ídolo para a torcida do Corinthians, pela raça dele, pela técnica. Foi contratado naquela época do Kia Jorabichian. Período esquisito! Período esquisito, né? Foi um período meio estranho, que ganhou o Brasileiro de 2005, ele sendo craque, jogando muito, mas um brasileiro também muito estranho. Bem esquisito, que foi o de 2005, né? Vai até a pena fazer um vídeo só sobre isso. Mas, sem dúvida nenhuma, o Tevez jogou muito, marcou muita passagem dele aqui, inclusive com algumas bizarrices dele, mas, sem dúvida nenhuma, ele é um jogador que nenhum corintiano esquece jamais, ele deixou sua marca aqui, com certeza, e é o jogador mais lembrado quando se lembra do Campeonato Brasileiro de 2005. Ele e o Edilson, juiz. Edilson Lanal. Rodolfo Rodrigues foi um goleiro excepcional que o Santos tirou do Nacional do Uruguai e fez história no futebol brasileiro. Chegaram a dizer que ele era maior do que o Gol, de tão grande que ele ocupava demais o gol. Ele foi realmente um goleiraço nos anos 80 aqui no Brasil. E inclusive tem aquela defesa marcante, que é a maior sequência de defesas que já se viu. Não se lembra daquele lance? Parecia incrível, que a Pimba. bola batia, ele defendia, batia de novo, voltava, ele defendia. Foi um lance que ficou marcado na história.
E depois ele teve outras passagens por outros times, já depois, né, aqui no Brasil, no caso da Portuguesa, ele teve uma grande passagem pela Portuguesa e teve também a passagem depois pelo Bahia. No Bahia ele deu molinho. Com o Do Ronaldo. Ronaldo Fenômeno, foi demais aquele lance, que ele pega a bola, ele não percebe que o Ronaldo tá do lado, solta a bola no chão, ela faz gol. Caraca, pode crer. São poucos os jogadores que conseguem ser marcantes, muito marcantes para a história de dois clubes, ainda mais dois clubes rivais, como o Flamengo e o Fluminense. O Doval ele conseguiu isso, o Grêmio conseguiu fazer isso. Ele conseguiu jogar muita bola no Flamengo, virar um ídolo no Flamengo, e depois ele saiu do Flamengo e foi pro Fluminense, que o Fluminense estava cheio de dinheiro, que era a época da máquina tricolor, do Francisco Horta, então o Fluminense foi lá e tirou o Doval do Flamengo. Os flamenguistas ficaram muito, muito putos com isso, e ele virou ídolo também na torcida do Fluminense. Mas o engraçado é que assim que ele saiu do Flamengo e foi pro Fluminense, teve um Fla-Flu e tinha um jogador do Flamengo chamado Tinteiro. E a torcida do Maracanã, quando o Doval pegava a bola, ele ouvia as pessoas gritarem Tinteiro. Mas, na verdade, a história curiosa é isso. Ele ouvia assim, toda vez que ele pegava na bola, ele ouvia Tinteiro, Tinteiro, torcida do Flamengo gritando. E ele com a camisa do Fluminense, né, jogando pelo Fluminense. Aí passou uma hora o Zico por ele chegou pro Zico e falou assim, Zico, porque toda vez que eu pego a bola, ele com sotaque argentino, né, que ele é um argentino, os caras chamam tinteiro. Aí eu falo, não é tinteiro não, é chincheiro, é pra você mesmo que eles estão gritando, maconheiro. Tem essa história curiosa da rivalidade, que você troca um time pelo outro, rivais, assim, as coisas geralmente não ficam muito boas. E o próximo que a gente vai falar tem a história inversa disso aí, do Flamengo pro Fluminense. A história de Dario Conca com o Fluminense é meio louca, porque começou de uma eliminação do Fluminense para o time de Dario Conca, que era a Universidade Católica, que eliminou o Fluminense da Copa Sul-Americana. Dali, ele jogou tanta bola naquele jogo que o Fluminense ficou louco para contratar ele. O Fluminense estava com dinheiro, porque era a época da Unimed, o Fluminense estava com grana, patrocínio da Unimed. E o Fluminense tentou de tudo para contratar, mas quem acabou contratando foi o Vasco. Só que no Vasco ele tem uma passagem mais ou menos, lá até ficou no meio do banco e tal. E o Fluminense, depois da passagem apagada dele pelo Vasco, acabou conseguindo contratá-lo. E ele teve um sucesso enorme no Fluminense. Ele jogou, fez uma Libertadores maravilhosa, a tal Libertadores de 2008, que o Fluminense jogou, né, chegou à final contra a LDU e tudo, jogou muita bola e ficou alguns anos pelo Fluminense, inclusive jogando com muita raça para impedir a queda para a segunda divisão do Fluminense em 2009, foi um dos jogadores mais importantes para isso, mas sem dúvida nenhuma o maior destaque dele foi no Brasileirão de 2010, quando o Fluminense tinha várias estrelas, mas quase todas elas se contundiram e passaram quase um turno inteiro machucados. E ele levou o time nas costas. Foi atacante, zagueiro. Tudo. Ele fez tudo. Ele não, nesse Campeonato Brasileiro, ele não se ausentou nenhuma vez. Ele jogou todas as partidas do Campeonato Brasileiro. Foi o craque do Brasileiro. Jogou demais e levou o título do Brasileiro nas costas para o Fluminense. Depois ele foi para a China e tal. E a torcida do Fluminense amava ele. Só que ele teve um problema. Uma hora ele aceitou jogar no Flamengo. E aí, quando ele voltou para jogar no Flamengo, a torcida do Fluminense ficou indignado e o amor acabou. Assim, tricolores não gostam mais do Conca. E a praga foi tão grande que ele não jogou nada no Flamengo. Parecia um robô. Acho que ele fez 2 partidas, sei lá, pro Flamengo. Não jogou nada. Teve problemas físicos, não conseguiu jogar mais. Já viu essa bombada do Conca? Não vi a versão bombada dele. Caraca! Que isso, cara? O que aconteceu? Mais um tricolor? Pois é, 3 tricolores seguidos. E dessa vez o Romerito foi, com certeza, o estrangeiro mais marcante da história. De vários grandes estrangeiros que o Fluminense teve. Mas o Romerito foi o maior de todos, ganhou o tricampeonato carioca, um campeonato brasileiro, uma época que o Fluminense tinha um time muito interessante, muito bacana, que tinha Ricardo Gomes, Washington Assis, Branco, era um time muito bacana, e o Romerito era ali o centro disso tudo. Ele era um jogador muito importante, era um jogador de Copa do Mundo pela seleção paraguaia, jogador de raça, de velocidade de gols, e muito marcante na história do Fluminense, um grande ídolo na história do Fluminense. Eternizou a frase: eu quero meu dinheiro. Eu quero meu dinheiro, é verdade. O Fluminense ficou devendo dinheiro pra ele, então era comum ver ele falando isso: eu quero meu dinheiro. Em nome de
descongestionante nasal, mas jogava muito. Tinha nome de descongestionante nasal. Mas, cara, eu acho que assim, não tem nenhuma pessoa no mundo que não vai achar, quando lembrar do Sorin, não vai falar, cara, esse cara jogava muito. Porque, cara, foi um lateral incrível, jogou muita bola e o Cruzeiro gastou muito dinheiro para trazer ele do River Plate, um dinheiro que era incomum na época, 5 milhões de dólares para trazer tirar o Sorin do River Plate para o Cruzeiro. E era um valor muito impressionante, mas ele valeu cada centavo. Ele jogou 127 jogos pelo Cruzeiro e jogou demais, acho que todos os 127 jogos. Jogador incrível, lateral maravilhoso, tanto defensivamente um leão, ofensivamente um bicho. Essas doideiras do futebol. O cara foi contratado para o São Paulo para ser meio campo e às vezes volante, mas até meio campo amador. E aí o cara não rendeu nada, o cara não jogou nada, se machucou e tudo mais, acabou tendo um jogo que ele teve que ser improvisado na zaga. E aí o que aconteceu? Arrebentou! Jogou pra cacete e nunca mais saiu e virou um dos maiores zagueiros da história de São Paulo. E ele, ao lado de Oscar, que era também um belo zagueiro de seleção e tudo mais, formaram uma das melhores duplas de zaga dos anos 80. Então, aí o Pereira, quase que sem querer, virou esse super zagueiro que é histórico pro São Paulo e um zagueiraço uruguaio. Se eu falei que o Sorin é um dos melhores laterais esquerdos que eu já vi na minha vida, agora eu vou falar de um dos maiores laterais direitos que eu já vi na minha vida, um dos mais completos. Arce, o paraguaio Arce, jogou muito, era um excelente marcador, muito difícil passar por ele, muito difícil cruzar uma bola estando ali pelo lado do Arce. E na frente, cruzava com maestria e ainda era um ótimo batedor de faltas. Jogou e brilhou no Grêmio, jogou muito, uma época muito vencedora do Grêmio, e depois foi pro Palmeiras e continuou brilhando, jogando demais, também numa época muito vencedora, ganhou muita coisa por aqui e é inesquecível. Quem foi Figueroa? O cara foi eleito o maior jogador chileno de todos os tempos e ainda foi eleito o melhor zagueiro da Copa de 74, uma Copa que tinha Beckenbauer. Jogava um pouquinho. Filho, esse cara jogou muito. Pra sorte dos brasileiros, jogou muito tempo no Brasil, jogou muito tempo no Inter. Então, jogou numa fase maravilhosa do Internacional, da época de Falcão, tudo nos anos 70. E chegou a ganhar 2 brasileiros e 6 campeonatos gaúchos pelo Inter. Era um zagueiro incrível, de qualidade técnica demais e também muita força, um zagueiraço, e marcou a história dele. Com certeza, é impossível alguém fazer uma seleção do melhor internacional de todos os tempos e o Figueiredo não tá lá. É impossível. Na dúvida, contrate um uruguaio. É verdade, né? Os uruguaios arrebentam, né? Os uruguaios funcionam no futebol brasileiro. E esse era um dos uruguaios mais habilidosos que já teve. Porque esse cara, ele era um ídolo no Peñarol, na maior fase da história do Peñarol, que o Peñarol estava ganhando tudo. E o São Paulo conseguiu ter a benção de ter esse cara aqui jogando nos anos 70 e jogando muito, jogou demais, era um bicho aqui, tinha um apelido de Verdugo, que quer dizer carrasco, era carrasco dos adversários, jogador de um meio ofensivo, um ponta de lança, né, como chamava antigamente, e que jogava demais, extrema habilidade e foi um grande ídolo do São Paulo. Esse do zagueiraço. Pô, O Ferrugem. O Ferrugem, zagueiraço, cara. Zagueiraço. Esse perfeito, meu irmão. Perfeito. Jogador de fazer poucas faltas, muito poucas faltas. Nem tinha grande estatura. O cara não era muito alto, mas era de uma qualidade técnica para roubar a bola, de posicionamento. Um zagueiraço, um monstro. Que, inclusive, o Paraguai, nessa época, estava muito bem servido de retaguarda, né? Que era a época que tinha o Chilavert, né? Que era o goleiro. Precursor do Rogério Ceni, batendo falta. Precursor do Rogério Ceni, cobrança de falta, é verdade. Tinha o Arce na lateral direita, que nós citamos agora há pouco, um super lateral, e tinha o Gamarra e o Ayala, né? Que formavam a dupla da seleção paraguaia de zaga. Era realmente um sistema defensivo ali brabo do Paraguai. O Gamarra foi incrível, foi brilhante e um dos maiores zagueiros que já pisaram no futebol brasileiro, cara. Esse cara jogava muito mesmo. Que
queria que o Pet ficasse primeiro, sacanagem. Eu também gosto muito do Pet, que agora é um comentarista, né? Ele fala muito engraçado, é um cara que tem uma voz muito... Ele fala aquela voz muito pelo engraçado. nariz. Pintou o cabelo de verde, hein? Eu não pintei, quem? Babacas que pintaram. E, cara, foi um jogador incrível, um dos poucos europeus, né, que se deram realmente bem no futebol brasileiro, né? Geralmente quem se dá bem aqui são a galera da América do Sul. E ele foi um europeu que veio aqui e jogou demais, e não só por um clube, ele jogou por vários. Ele tem uma história muito curiosa, que o Vitória, da Bahia, que foi que trouxe ele, né? O primeiro time dele aqui foi o Vitória. E o Vitória, na hora que estava tentando negociar com ele, e ele lá na Sérvia, falaram para ele que, olha, venha para o Vitória, nós somos o atual campeão lá do Brasil. Nós somos os atuais campeões. Aí ele pensou assim, nossa, o time deve estar bem mesmo, né? Para ser campeão no Brasil, para ser campeão brasileiro, deve estar bem mesmo. Quando ele chegou aqui no Brasil, depois que já estava aqui, já jogando para o Vitória, aí que ele foi descobrir, falou, é o atual campeão baiano. Caiu na conversa boa dos Ou seja, o baianos. Vitória deu uma volta no Petkovic e conseguiu trazê-lo pelo desconhecimento dele. Mas o Pet jogou muita bola e passou por vários clubes com muito, muito sucesso. Jogando pelo Vasco, jogou muito pelo Fluminense e jogou muito pelo Vitória. Mas o time que realmente marca a presença dele, que ele é um ídolo mesmo, é o Flamengo. Ele jogou muita bola no Flamengo. Em 2001, aquele golaço no finalzinho do jogo contra o Vasco no Campeonato Carioca 2001, lá da PQP, uma cobrança de falta brilhante, é marcante, é um dos gols mais lembrados por qualquer flamenguista, qualquer rubro-negro. E depois ele ainda teve uma volta que lá para vir junto com o Adriano em 2009 para ganhar um campeonato brasileiro pelo Flamengo. Então a história dele no Flamengo é muito marcante e ele também teve passagens muito boas por outros times. Ele é um jogador muito respeitado no futebol brasileiro. Agora, se tem um jogador que apaixonou uma torcida, esse foi o D'Alessandro. Cara, é rei do Beira-Rio. É uma relação linda. Ele e o Internacional é uma relação maravilhosa. Ele virou um apaixonado pelo Inter, o Inter virou um apaixonado por ele. Então essa é uma relação muito, muito forte, maior do que qualquer outro gringo que já pisou dos gramados brasileiros. Ele se tornou um super mega ídolo no Internacional. E foram muitos anos jogando. É o terceiro jogador que mais atuou com a camisa do Inter. E é uma relação incrível. E conquistou grandes títulos, conquistou a Libertadores da América com o Inter. É uma relação incrível e jogador de muita raça, de muita habilidade e de muita entrega e declaradamente se apaixonou pelo Inter. Então essa relação é muito forte, muito incrível. Então se tem um jogador estrangeiro que deixa uma marca eterna mesmo na história de algum clube brasileiro, esse é D'Alessandro e o Internacional. Esse amor não acabará jamais. Bonito isso. Galera, se você gostou do vídeo, dá uma curtida, se não está inscrito, se inscreve. Se não gostou, se achou que tem alguma coisa errada, se eu esqueci de alguém, tem vários jogadores aí que eu não citei, que acabou ficando de fora, então pode comentar aí, pode botar nos comentários. E, galera, até o próximo vídeo. Valeu? Valeu, galera! Uhul! Valeu, galera! Valeu! Frases inesquecíveis que adoraríamos esquecer. A bola ia indo e iu. Nunes, ex-jogador.